Pessoal, primeiramente eu queria agradecer, à igreja por mais uma vez ter me dado a honra de poder trazer um pouco daquilo que para mim tem feito muito sentido quando se trata da palavra de Deus. A palavra que eu vou trazer hoje para vocês é uma palavra que tem feito muito sentido na minha vida, no sentido de que a gente começa a entender aquilo que Deus quer de nós. Como o pastor Zacarias muito bem falou, a célula de uma sociedade é a família. E para que nós possamos, enquanto família, crescer, evoluir, para que nós possamos criar uma sociedade mais justa, uma sociedade mais temente a Deus, nós precisamos entender como a palavra de Deus ela pode nos ajudar. Se eu pudesse dar um título para essa palavra de hoje, eu daria o título de O Poder do Posicionamento. Fala essa palavra, posicionamento. Mais uma vez, posicionamento. Pastor Zacarias, na hora que ele foi fazer a oração, ele falou do Salmo 128. E um dos versículos desse salmo, ele fala que é abençoado o homem que teme ao Senhor. Por que é importante a gente entender isso? Porque não é todo homem que é abençoado. É abençoado o homem que teme ao Senhor. E quando eu começo a temer ao Senhor, eu estou me posicionando. E para embasar isso que eu estou falando para vocês, eu trouxe 3 versículos, 3 histórias bíblicas na realidade, para que vocês possam montar dentro da cabecinha de vocês um quebra-cabeça, e ao longo da pregação nós vamos entender tudo aquilo que eu estou querendo dizer, sim ou sim? Quem aqui quer começar a ver bênçãos e milagres na sua vida, dentro da sua casa? Talvez o que falta para que nós possamos começar a viver essas bênçãos e esses milagres, talvez o que falta é eu me posicionar. Vamos começar com Gênesis, no capítulo 1, no versículos 28 a 30. Nessa passagem, Deus diz para Adão e Eva, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus disse: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra que produzem sementes, e todas as árvores que produzem frutos com sementes. Elas serão alimentos para vocês. Além disso, a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, e a todos os animais que rastejam sobre a terra, ou seja, a tudo o que tem em si fôlego de vida, dou todos os vegetais como alimento. E assim foi. O que Deus está fazendo com Adão e Eva? Está os posicionando. Ele diz: dominem. Isso aqui é tudo para vocês. Só que quando a gente avança na história e chega lá em Gênesis 3, nos versículos 6 e 7, olha o que acontece. Quando a mulher viu que a árvore era boa para o alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também o deu ao seu marido que estava com ela, e ele o comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus.
Por isso entrelaçaram-se folhas de figueiras e fizeram algo para se cobrir. O que foi que eles fizeram? Deus os posicionou, mas por conta de uma falácia, por conta de um desejo, Adão e Eva, eles saíram da posição. Eles comeram do fruto que não era para comer. Deus os posicionou, Deus disse, dominem. E eles preferiram não acreditar no que Deus disse, ou seja, saíram da sua posição, que Deus ordenou. Gravem essa história. Vamos para a segunda história que eu quero trazer para vocês. 1 Samuel 10, nos versículos 5 a 7. 1 Samuel, capítulo 10, nos versículos 5 a 7. Essa passagem, ela fala da liderança de Saul, quando Saul foi levantado para ser rei de Israel. Só contextualizando vocês, Saul foi um rei levantado pela vontade do homem, não foi pela vontade de Deus. Deus não queria que o povo de Israel tivesse um rei, mas mesmo assim Deus o fez. E olha que Deus diz para Saul: depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que desce do santuário local, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e profetizando. O Espírito do Senhor virá sobre você com poder, e com eles você profetizará e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que estiver ao seu alcance, pois Deus está com você. Ou seja, Deus posiciona Saul, sim ou sim. Deus posiciona como rei de Israel. Só que quando a gente vai avançar na história, agora abre lá em 1 Samuel 15, nos versículos 22 e 23. Olha o que acontece. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eu já vou contextualizar a vocês isso aqui. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da adivinhação, a arrogância é como o mal da idolatria. Como você rejeitou a palavra do Senhor, assim ele o rejeitou como rei. O que foi que aconteceu aqui? Deus não posicionou Saul, sim ou sim? Só que Saul desobedeceu uma ordem de Deus. E o desfecho dessa história foi: como você rejeitou a palavra do Senhor, ou seja, como você desobedeceu a Deus, assim ele também o rejeitou como rei. Ou seja, Deus posiciona o homem, mas o homem sai da posição. E para fechar, agora lá em Juízes, no capítulo 13, nos versículos 24 e 25. Aqui nós vamos falar de Sansão. A mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando se achava em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Naquele tempo, o povo de Israel estava escravizado. Então Deus chama esqueci o nome, Sansão. E ele diz: o Espírito do Senhor começa a agir em você. Ou seja, Deus posiciona Sansão, sim ou sim? Agora, quando a gente vai lá em Juízes 16, olha o que acontece.
nos versículos 18 e 19. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos governantes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os governantes dos filisteus voltaram a ela, levando consigo a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou o homem para cortar as 7 tranças do cabelo de Sansão, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Deus posiciona Sansão, mas Sansão sai da posição. Eu trouxe 3 histórias para você, de que Deus está tentando te posicionar, está tentando me posicionar. O problema é saber se eu estou sensível o suficiente para ouvir a voz de Deus, me posicionar, mas principalmente me manter dentro dessa posição. Quando eu comecei a pregação, eu citei o Salmo 128. O homem que teme ao Senhor será abençoado. O homem que teme ao Senhor, o homem que está posicionado no temor do Senhor, é que será abençoado. Quer ver a história de um outro homem que saiu da posição? Judas. Judas viveu com Jesus, mas por conta da ganância, por conta do dinheiro, traiu Jesus. Deus o posicionou sim ou sim. Deus disse: vem comigo. Quer ver um outro homem que Deus posicionou, mas saiu da posição? Davi, que se posicionou como rei, num determinado momento se engraçou com uma dona, e a partir daí a vida virou um inferno, porque a criança morreu, o filho quis matar Davi, e o irmão queria manter relações com a irmã, sendo os 2 filhos. A pergunta é: eu hoje, na vida que eu vivo, eu estou posicionado diante da palavra de Deus? Cabe a pergunta para você, quando chegar em casa antes de dormir, fazer essa reflexão. Ou será que eu estou posicionado fora da palavra de Deus? E quando a gente fala, pessoal, sobre posicionamento da palavra, o que a gente precisa entender? Ou eu estou posicionado, ou eu não estou posicionado. A gente não pode viver um evangelho na qual eu pego a Bíblia, eu abro a Bíblia e digo: isso aqui dá para viver e isso aqui não dá para viver. Isso aqui é difícil, isso aqui é fácil. Porque eu ou estou posicionado ou eu não estou posicionado. Ou eu estou vivendo a palavra ou eu não estou vivendo a palavra. Ainda tem o meio termo. Sabe qual é o meio termo? É aquela que a gente vê lá em Apocalipse. No capítulo 3, no versículo 16, quando ele diz: assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Ou seja, muitas pessoas são mornas, não é quente e nem frio. Quer ver um exemplo de uma pessoa morna? Muitas vezes é a pessoa que vem para a igreja, escuta a palavra, mas quando atravessa aquela porta, esquece tudo que ouviu aqui. E mantém as mesmas práticas pecaminosas da vida. É aquela pessoa que muitas vezes, no celular, no WhatsApp, participa de grupos que só falam de coisas imorais, que muitas vezes desrespeita a imagem do marido ou da sua esposa.
E sabia que a palavra fala sobre isso? Sobre quando eu escondo coisas que eu faço, principalmente aqui? Quando a gente pega Provérbios, no capítulo 9, nos versículos 17 e 18, olha o que a palavra diz. Meu filho está animado. Olha o que ele diz. Provérbios 9, nos capítulos 17 e 18. A água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Eles, porém, não imaginam que ali estão o espírito dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas de Sheol. Vou fazer novamente a pergunta: quem aqui quer viver bênçãos e milagres na sua vida? Se posicione. Se posicione. Se posicione para ser frio ou para ser quente. Mas se posicione. Porque morno Deus vomita. Que você seja quente na palavra. Que você pratique a palavra. E aí você pode me perguntar assim: ok, eu entendi. Que eu preciso me posicionar. Que eu preciso começar a viver uma vida que honre mais a Deus. Uma vida em que as pessoas possam ver Jesus através dela. Sabe por quê, pessoal? Porque muitas vezes a gente costuma se diminuir por aquilo que a gente tem. No bolso, na conta ou em casa. Mas sabia que Deus, o que Ele menos se preocupa é com quanto você tem no bolso? Sabe o que Deus quer no final das contas? Uma única coisa: corações disponíveis. Corações que temem. Estava conversando com um pastor aqui antes da gente começar o culto, aqui durante o louvor. Acreditem ou não, vocês, essa comunidade aqui já vive um grande milagre. Só o fato de vocês terem um local onde vocês podem se juntar enquanto igreja, adorar a Deus, isso já é um grande milagre. E eu estava comentando com ele, com o pastor, uma das coisas que me deixa mais feliz é ver as crianças. Porque isso é garantia de um futuro diferente. Não só para as pessoas que vivem aqui, mas para o mundo. Sabe por quê, pessoal? Quando eu me posiciono de uma forma errada, eu posso acabar comprometendo as gerações futuras. Vou dar um testemunho pessoal. E está aqui a minha esposa para confirmar isso que eu estou dizendo a vocês. Há alguns anos, nós tivemos uma conversa onde eu estava decidido a sair de casa. Eu a chamei para dizer: eu vou sair de casa. E ela, mesmo ferida, machucada, ela chegou para mim e ela disse uma palavra que eu guardo dentro do meu coração até hoje: eu não vou desistir de você. Eu não vou desistir da nossa família. E eu tenho certeza absoluta que mulher nenhuma, dentro daquele contexto, tinha força suficiente para liberar essa palavra, se não tivesse sob a influência do Espírito Santo de Deus. E eu senti naquele momento que
aquelas palavras, na realidade, era o Espírito Santo dizendo: meu filho, eu não vou desistir de você, por mais que hoje você esteja tentando tomar um caminho que não é o caminho que eu quero para você. E essa decisão, lembra, posicionamento, me faz estar aqui hoje. Porque muito provavelmente, se eu tivesse tomado o caminho que eu estava escolhendo naquele momento, muito provavelmente eu já estaria, talvez agora, num bar bebendo. Lembra, o meu posicionamento define as gerações que virão. E nessa época nós já tínhamos o Pedro e a Ana. Eu não sei que tipo de vida eles estariam levando. E isso é que eu quero trazer hoje para a igreja. Igreja, nós enquanto cristãos, nós enquanto pais, nós enquanto mães, nós enquanto filhos, nós precisamos nos posicionar. E aí você deve estar perguntando assim: eu entendi que Deus me posiciona, mas eu, com os meus desejos, saio da posição. Como uma vez eu estava lendo um livro, eu fiquei impressionado com o que o autor, um pastor desse livro disse. A pergunta no livro era: sabe por que você peca? E a resposta é: porque você gosta de pecar. Nós pecamos porque nós gostamos de pecar, porque nós não entendemos ainda o poder que a palavra de Deus tem na minha vida e na tua vida. Porque se nós entendêssemos, nós não pecaríamos. Sexta-feira, toda sexta-feira lá em casa, nós fazemos um momento do nosso culto familiar. Nós 5 nos reunimos à mesa, jantamos e depois eu ou o Pedro, que é o filho mais velho, ou eu ou ele, nós trazemos uma palavra para que nós comunguemos dela. E nessa sexta-feira nós falamos justamente sobre uma coisa que eu trago aqui para vocês, que está em Tiago, no capítulo 4, versículo 4. Se você quiser levar umas lapadas da palavra de Deus, leia Tiago. Tiago, ele é meio bravo. Tem umas lições ali muito interessantes que eu incentivo você a ler. Mas olha o que Tiago fala no capítulo 4, no versículo 24: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Sabe onde a gente lê isso também? Lá em 1 João. 1 João, no capítulo 15, olha o que ele diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se eu e você, nós amarmos os prazeres do mundo, nós estamos criando inimizade com Deus. Aí a pergunta que eu e você nós temos que fazer: quem aqui quer ser inimigo de Deus? Levanta a mão. Alguém aqui quer ser inimigo de Deus? Ninguém? Agora, quem quer ser amigo de Deus? Se você quiser ser amigo de Deus, seja inimigo do mundo. Ame o mundo, porque nós precisamos amar. Mas o que nós não podemos é viver as práticas do mundo. E ele ainda continua dizendo no versículo 16: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Gravem isso: amizade com o mundo é inimizade com Deus. E muitas vezes, quando eu quero
fazer amizade com Deus, eu vou ter que deixar algumas amizades, que eu chamo de meus amigos. Eu vou ter que sair de alguns grupos de WhatsApp, que eu também chamo lá de meus amigos. E aí eu dou uma dica para vocês: muito cuidado com aquela frase, não tem nada a ver. Que às vezes a pessoa que é sua amiga em Cristo, que te ama em Cristo, e ela chega para você e diz: olha, cuidado com essa amizade, porque essa amizade vai te tirar dos caminhos. E você olha para ela e diz: não tem nada a ver. Muito cuidado com os tipos de conversas que vocês têm em casa ou no trabalho. Uma coisa eu tenho aprendido: marido, homem, a sua melhor amiga é a sua esposa. Não existe negócio de melhor amiga no trabalho, não, porque ela é minha melhor amiga. Mulher, não existe melhor amigo, o seu melhor amigo é o seu esposo, é o seu marido. Lembra, posicionamento. Repete comigo essa palavra: posicionamento. Olha para o teu vizinho que está aí do teu lado e diz para ele: nós precisamos nos posicionar. Uma outra coisa que a gente precisa fazer, pessoal, está lá em Romanos 12:2. Romanos 12:2. Olha o que a palavra diz, que já foi até citado aqui: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando ele fala, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se. Ele não diz que nós precisamos mudar. Ele diz que nós precisamos nos transformar. Nós precisamos nos transformar. O nome disso chama-se metanoia. Eu preciso mudar a forma como eu vivo. Se eu não oro, começar a orar. Se eu não leio a palavra, começar a ler. Se eu não jejuo, começar a jejuar. Se eu participo de grupos que degrinem a minha imagem como homem e a imagem da minha família, é sair desses grupos. Não achem que você tem força para converter aquele amigo, porque você não tem. O pecado, ele é sempre mais forte. Quem quer viver milagre aqui? Qual é a palavra? Eu preciso me posicionar. Eu vou encher o saco de vocês com isso. Eu quero que vocês durmam, antes de dormir hoje, pensando sobre onde eu estou, dentro do posicionamento da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que eu preciso me amoldar, não me amoldar ao padrão deste mundo. Ter cuidado com as conversas. Sabia que a gente tem que ter cuidado, inclusive, com as músicas que a gente escuta? Com os livros que eu leio? O que eu tenho visto no celular? O que eu tenho visto no celular? Quando eu abro o meu Instagram, qual é o conteúdo que eu vejo? São conteúdos que me edificam ou que me afastam de Deus? Sabe por quê, pessoal? A gente precisa se posicionar. Vou dar mais um motivo para vocês, para que nenhum de nós aqui sejamos
aquelas pessoas que estão descritas lá em Mateus 7. Mateus 7, nos versículos 22 e 23. Eu quero ler junto com vocês. No 3 a gente lê junto. 1, 2, 3. Muito. Ei, pessoas vão chegar com Jesus e vai dizer: mas eu não curei pessoas em teu nome, eu não expulsei demônios em teu nome. E simplesmente Jesus vai virar para essas pessoas e vai dizer: afasta-te de mim, porque eu não vos conheço. Aí a pergunta é: quem quer aqui ser rejeitado por Deus? Alguém quer? Só que para que eu não seja rejeitado, eu preciso me... Para que eu não seja esse homem aqui. Mais uma vez, ou a gente faz, ou a gente não faz. Por isso que a palavra diz que a porta ela é estreita ou larga. Só que para entrar no reino a porta ela é o quê? Porque muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Pode ter certeza no que eu estou falando para vocês. As pessoas que serão escolhidas são as pessoas posicionadas na palavra. Porque nem as mornas, nem as frias entrarão no reino dos céus. Sim ou sim? Lembra que eu já estou dando dica para vocês. Primeira coisa, não se amoldem aos padrões desse mundo. Transforma a tua mente. Se você tem determinados vícios na tua vida, primeira coisa que você tem que fazer é se afastar disso. Se afastar, mas se afaste. E não existe essa história de eu ir lá dar uma visitadazinha. Vou dar um exemplo para que vocês entendam. Jesus curou alguns leprosos, sim ou sim? Sabia que muito provavelmente alguns leprosos voltaram para o leprosário e pegaram lepra de novo? Por quê? Não entenderam, não se posicionaram. Se você tem um vício, se afaste desse vício e principalmente não se aproxime dele. E nem queira visitar, achando que você é forte o suficiente para suportar, porque você não é. Você não é. Você vai cair em tentação novamente. Por isso que a palavra diz: se amoldem e transforma a tua mente. Nem que para isso você tenha que se afastar de pessoas e se juntar com novas pessoas. Com pessoas que vão te levar para mais perto do caminho de Deus. Uma outra coisa que a gente precisa fazer está lá em João, no capítulo 3. Nos versículos 5 a 8.
Nessa passagem, Jesus vai ter uma conversa com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Só para que vocês entendam. Nicodemos era o cara que entendia tudo e mais um pouco sobre a lei. Sobre a lei de Moisés. Era uma das cabeças mais pensantes dentro ali dos religiosos, dos fariseus. Era o cara que mais conhecia praticamente todos os outros que eram liderados por ele. Normalmente, quando tinham dúvidas, iam consultá-lo. Só que ele começa a ver aquilo que Jesus está fazendo, os milagres, a forma como Jesus faz as coisas, e ele fica impressionado com tudo isso, e ele começa a entender que aquilo que Jesus faz vem da parte de Deus. E aí, na calada da noite, o que ele faz? Eu vou lá bater um papo com esse homem, porque eu preciso conversar com ele, eu preciso entender e saber como é que ele faz tudo isso. E aí, numa das partes da conversa, Jesus dá essa seguinte resposta para ele: em verdade eu lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Repete isso aqui: é necessário vós nascer de novo. E aí a pergunta que você deve estar fazendo: o que eu preciso fazer para nascer de novo? Aí ele faz a pergunta: como é que um velho vai entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Aí Jesus devia estar meio... esse cara... Você é um cara... Jesus, você é tão inteligente e não entende isso que eu te digo? Que Jesus quer dizer aqui que para eu e você, nós nascermos de novo, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Por que eu preciso me arrepender e pedir perdão dos meus pecados? Porque quando eu me arrependo verdadeiramente dos meus atos pecaminosos e busco caminhar de uma forma correta, de uma forma honesta, eu estou me posicionando em obediência à palavra. Eu estou no temor de Deus. Jesus, quando ele vai perdoar Madalena, lembra da história de Madalena, que ela vai ser apedrejada? Que os homens vão embora e Jesus olha para ela e diz: cadê aqueles que te acusavam? E Jesus conclui dizendo: pois eu também não te acuso, eu te perdoo, agora vá. E aqui é o grande segredo dessa passagem: e não peques mais. Eu vou repetir. Jesus diz para ela: eu te perdoo, agora vá e não volte mais a pecar. O que isso quer dizer? Que nós precisamos entender que hoje existe um evangelho relativizado, aonde eu posso tudo porque Deus morreu por mim na cruz. E se Deus morreu por mim na cruz, eu estou livre para fazer o que eu quiser. Porque Deus, Ele é a... Vocês já escutaram isso? Lembra, Deus, Ele é amor, mas Ele também não é idiota. Desculpa.
ele não se contradiz na sua palavra, porque ele é justo. Ele é justo naquilo que ele diz. Se ele odeia o adultério, eu também, como cristão, preciso odiar o adultério. Se ele odeia a mentira, eu, como cristão, tenho que odiar a mentira. Se Deus odeia a fofoca, eu também tenho que odiar a fofoca. E aí você deve estar pensando assim, mas é difícil abandonar essas práticas. Só que quando a gente vai lá em Hebreus, deixa eu ver se eu acho aqui, está aqui. Lá no livro de Hebreus, deixa eu só achar aqui, que é uma palavra, é uma mensagem que eu acho maravilhosa, que eu queria trazer isso aqui para vocês. Hebreus 12:4. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Hebreus 12:4. Hebreus 12:4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Na luta contra o pecado, vocês não resistiram até o sangue. Se eu precisar derramar sangue para livrar desse pecado, assim eu farei. Ou seja, eu tenho que lutar com todas as minhas forças para me livrar dessas práticas. Certo, pessoal? Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem está assustado? Quem está com medo? Quem vai se posicionar aqui? Tiveram mãos que não se levantaram, eu fiquei preocupado. Posicionamento. É isso que eu queria entregar dentro do coração de todos vocês. Quem aqui já sentiu dentro do seu coração que Deus já colocou dentro de você um propósito ou um chamado? Para quem ainda não sentiu isso, muitas vezes, sabe o que falta? Eu decidi de que lado do jogo eu estou. Porque sabia que não basta só eu vir no culto para eu dizer que eu sou cristão. O culto é muito pouco. Quantas horas de culto são? Quantas horas por semana nós somos expostos àquilo que o mundo tenta nos colocar? 24 horas. Principalmente quando nós estamos diante disso aqui. Não tem como, pessoal, nós amoldarmos a nossa cabeça, fazermos a metanoia com 2 horas de culto por semana. Não tem como. Eu preciso ter uma coisa chamada o quê? Constância. Vou dar uma dica aqui para vocês, principalmente para quem é casado. Principalmente para quem é casado. E vou dar a dica também para quem é solteiro. Mas para os casados, a coisa mais importante que você e sua esposa, ou você ou seu esposo ou esposa, precisam ter dentro do coração de vocês é a importância da oração em casal.
A gente costuma colocar a relação sexual como sendo algo, o ápice da intimidade de um homem e uma mulher. Só que nós estamos o quê? Enganados. A maior intimidade que você pode ter com a sua esposa ou com seu marido é quando vocês oram juntos. É quando vocês estão ali toda noite antes de dormir, orando um pela vida do outro. Lá em Efésios 5:25, a palavra de Deus diz: maridos, amem a sua esposa de tal forma como Cristo amou a igreja. Aí a pergunta é: como foi que Cristo amou a igreja? Cristo morreu pela igreja. E nós, homens, se for necessário, nós também devemos morrer de forma sacrificial pela nossa esposa. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Oração em casal. Se você é marido, se você é mulher, se vocês estão aqui dentro dessa igreja, se fazem parte dessa igreja, vocês não podem dormir antes de orarem. Só que não quer, eu volto a dizer, não é aquela oração que você vai para o banheiro e ela vai lá para o outro quarto. Não, é vocês orando juntos, lado a lado. Lá em Coríntios, a palavra de Deus diz que o casamento ele serve justamente para que haja o fortalecimento espiritual, onde a mulher fortalece o marido e o marido fortalece a mulher espiritualmente, para que ambos possam crescer juntos espiritualmente. E nós, maridos, Deus nos deu uma autoridade de sacerdote do lar, onde nós é que somos o capitão do nosso lar. E aí qual é o problema? Se eu estou mal posicionado, eu vou levar a minha família para o brejo. Agora, se eu estou, quanto líder da minha casa, bem posicionado, a minha família tem grandes chances de dar certo. E aí você deve estar perguntando: tá, mas como é que eu sei quando eu estou certo no direcionamento da minha família? Basta saber se você está sendo guiado pela palavra. Ou se você está sendo guiado pelo amigo do trabalho, que muitas vezes não está na igreja, que muitas vezes vai te dizer: isso aqui é besteira. Como eu já vi muitas vezes dizer: rapaz, já me disseram tantas vezes que Jesus ia voltar e ele não voltou até agora. Quem me garante que ele vai voltar? Só que lembra, a própria palavra de Deus diz que é num piscar de olhos. Os sinais estão aí, só não vê quem não quer. Eu vou repetir: os sinais estão aí, só não vê quem não quer. Que está muito próximo. Certo, pessoal? Mais uma vez, posicionamento. Quero que vocês durmam hoje pensando nessa palavra. E durante toda a semana, reflitam sobre essa palavra. Se você receber durante a semana um convite indecente, se posicione. Se você receber uma mensagem no seu WhatsApp te convidando para coisas que estão fora da palavra, se posicione. Mas se posicione, não seja morno. Não, sabe o que é? Ou vá ou não vá, mas se posicione. Queira você não ir, mas se posicione. Volto a dizer, a decisão que nós tomamos hoje vai ser o reflexo do futuro que nós vamos viver. Sabe por quê?
Porque hoje nós vivemos as nossas escolhas dos últimos 5 anos. Vou passar um outro exercício para você. Reflete os últimos 5 anos que você tem vivido. E observa se as escolhas que você tem feito são escolhas que têm dado certo ou errado. Se as escolhas que você tem tomado não têm dado certo, é porque você precisa rever essas escolhas. Por quê? Porque se você continuar tomando as mesmas escolhas, vai continuar andando nos caminhos errados. Lá em Provérbios, praticamente todos os capítulos começa dizendo: meus filhinhos, ouçam as minhas palavras. Meus filhinhos, obedeça aquilo que eu vos digo, para que tenhas vida longa, para que tenhas bênção, para que tenhas prosperidade. Certo, pessoal? Posso orar por vocês? Queria que todos fechassem os olhos. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade que Tu nos dás, Pai, de estarmos aqui, reunidos, Pai, em Teu nome, onde nós possamos, Senhor, cada vez mais assimilar dentro dos nossos corações, Pai, a importância do posicionamento, Senhor. Como Tu dizes na Tua palavra, Senhor, me ajuda, Pai, para que eu possa amoldar os meus corações nos Teus padrões, Pai. Porque eu aprendi hoje, Senhor, que a amizade com o mundo é inimizade com o Senhor. Não me permitas, Pai, que eu caia, Senhor, nas tentações desse mundo, Pai. Abra os meus olhos, Senhor, abra a minha mente, Senhor, abra, Senhor, ao meu coração, Senhor, para que cada vez mais, Pai, a Tua palavra, Senhor, possa fazer parte da minha vida todo santo dia, Senhor. Que eu possa, Senhor, eu e a minha casa, Senhor, cada vez mais servir ao Senhor, temer ao Senhor, para que as Tuas bênçãos, Senhor, para que a Tua graça, Senhor, para que a Tua misericórdia, Pai, possa vir sobre as nossas vidas. Que eu entenda, Pai, que não basta eu só Te reconhecer como Salvador da minha vida, porque eu sei que Tu morreu por mim na cruz, mas que eu também possa Te reconhecer, Pai, como meu Senhor. E Te reconhecendo, Pai, como Senhor, nós sabemos que todo Senhor tem um servo, e esse servo deve obediência a Ti, Pai. Então que nós possamos, Pai, obedecer aos Teus princípios, Pai. Que nós possamos odiar aquilo que Tu odeias, Pai, e amar aquilo que Tu amas. Para que nós possamos, Pai, ser luz onde nós estivermos, Pai. Para que cada vez mais, Pai, pessoas possam ver o reflexo da Tua imagem e semelhança através da minha vida. Para que eu possa ser bênção dentro da minha casa e para todas aquelas pessoas que entrarem em contato comigo, Pai. Esteja eu onde eu estiver. É por tudo isso, Senhor, que nós Te agradecemos, Pai. É por tudo isso, Pai, que nós Te adoramos, no poder que há do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. E a igreja grita em voz alta: amém. Amém. Glória a Deus, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Plante essa palavra no seu coração e deixe-a que ela possa crescer e produzir o resultado para qual foi enviada. Amém, igreja?